Olá, este é o Momento Papo de Mãe. Nós já fizemos programas sobre bullying e desta vez o assunto é cyberbullying, ou o bullying que é praticado no mundo virtual. Seja em sites, redes sociais ou até grupos de WhatsApp. O fato é que constranger alguém de maneira insistente ganha dimensões ainda maiores no ambiente digital e fica difícil reverter isso. Nossas convidadas são a advogada de direito digital Alessandra Borelli e a Paty, mãe da Aimee, de 6 anos, e do Matheus, de 15, né? O que aconteceu com você ou foi com seus filhos, Paty? Aconteceu com os dois. Aconteceu com ele e aconteceu comigo e reverteu nela. Nossa, então explica pra gente. O que aconteceu com ele? Tá. Quando o Matheus era mais novo, lá por uns 8, 9 anos, ele começou a pedir para ter acesso a redes sociais. E aí eu conversei bastante com ele e eu expliquei que ele poderia ter desde que ele soubesse que teria supervisão. E nisso de sempre termos acesso, eu olho também as mensagens. Eu não olho só o que ele posta e nem nada. E eu comecei a reparar que todo dia uma menina da classe dele mandava mensagem para ele assim: você é ridículo. Por que você não morre? Olha, Ninguém quer que você esteja chato, aqui. né? E eu comecei a ficar preocupada com essas mensagens. Eu falei: Matheus, como que você se sente com isso? Aí ele falou que na escola ela só tirava sarro dele, mas não falava esse tipo de coisas e que todo dia acontecia isso. E eu pedi uma reunião com a escola. Falei, eu queria ajuda para mediar essa situação, porque as mensagens não são, tipo, você é feio e gordo. É tipo, porque você não morre, porque você não desaparece, porque você não some. É violento, né? Era bem violento. E aí a escola tirou o corpo fora, a gente não pode fazer nada. Eu comecei a falar que tinha que fazer, porque o único vetor em comum, a única peça da equação dela e dele que era em comum era a escola. E não adianta falar, mas não foi aqui dentro, então eu lavo as minhas mãos. Vocês facilitam quando não empoderam as crianças de que isso não pode acontecer. Eu tentei conversar com a mãe da menina também, tipo, ó, tá acontecendo isso, não tá legal. Eu não quero chegar e te processar por isso, porque quem é processado é você, eu não vou processar seu filho. E ela falou também que não tinha tempo para cuidar da vida social da filha dela. Isso de crianças de 9 anos. De 9 né? anos, Então, daqui a pouco você conta as outras vamos fazer histórias. um suspense para você contar as consequências disso para você. Porque o cyberbullying, né, doutora Alessandra, é muito grave, né? Porque você acaba... O bullying já é grave, só que o cyberbullying, a impressão que eu tenho é que toma uma proporção maior, né? E muitas vezes quem pratica o cyberbullying acha que está protegido, porque acha que é terra de ninguém, que pode fazer essas coisas e, pelo contrário, não pode, né? Bom, que a internet deixa as pessoas mais corajosas, fato. Tanto é que a Paty até comentou, né? Que presencialmente a menina não dizia aquilo para o filho dela, somente na internet. E, de fato, o cyberbullying, ele potencializa o sofrimento da vítima, porque não dá sossego. Então, no final de semana, ele abre lá o WhatsApp dele ou o Face e tem lá ofensas, e no caso, instigação à prática de suicídio, o que caracteriza um crime. Então, e também diferente da maneira como a escola se posicionou perante a Paty, é muito importante lembrar que, como ela também colocou, existe aí um nexo de causalidade. E os pressupostos da responsabilidade civil são justamente o dano e o nexo de causalidade. Então, a escola deveria intervir, sim, na medida em que as crianças se conheceram lá e por mais que as ofensas ocorram fora dos domínios físicos da escola, naturalmente reverbera lá. E agora, que absurdo, né? Você foi falar com a mãe da criança que deveria se sentir constrangida com essa situação e tomar uma atitude, e daí ela te deu essa resposta, e depois o que aconteceu? Aconteceu que eu briguei muito com a escola. Eu nem sabia esse termo técnico, mas eu acabei falando que na minha época o bullying acabava quando eu ia para casa. Era dentro da escola. Hoje não. Porque põe na timeline, todo mundo vê. É horrível isso. E fica lá registrado, você não consegue tirar também, né? O que é pior. Fica lá, é o tempo todo, não para, é um bombardeio. Então eu comecei a brigar muito com a escola, falei, vocês têm que fazer. Eu pedi que eles não ficassem mais na mesma classe. Eles nunca mais ficaram na mesma classe. Eles estão na mesma escola ainda, eles ainda convivem.
mas eles nunca mais ficaram na mesma classe. E o meu filho, hoje em dia, fala que o sentimento que ele tem por essa menina é de raiva. Ele fala, eu tenho raiva. Olha, porque magoou, né? Doutora, além da escola ser responsabilizada, esses pais podem também ser responsabilizados porque são crianças menores de idade, né? E os pais deveriam pontuar o que pode, o que não pode no mundo real e também no mundo virtual. Sem dúvida. Aos pais cumpre o dever de criar e dirigir a educação dos filhos. São responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores de 18 anos. Podem ser responsabilizados e as crianças também. Elas não cometem crimes, elas cometem atos infracionais, né? Então, a calúnia, a injúria, a difamação, toda essa perturbação, muitos dos comportamentos que são caracterizados bullying, representam crimes tipificados no Código Penal, que para a criança a gente chama de ato infracional. E diferente do que crianças e adolescentes pensam, eles sim podem sofrer medidas estabelecidas pelo ECA. A gente tem agora um intervalo e o Momento Papo de Mãe volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre cyberbullying. Doutora Alessandra, e a pessoa que compartilha um cyberbullying, ela pode ser responsabilizada também? Porque ela não está ali só lendo, ela está ali também passando para outras pessoas, né? Ela está consentindo e contribuindo para a disseminação daquele conteúdo. E nós temos várias decisões do Poder Judiciário nesse sentido. Porque aquele que contribui para a disseminação de um conteúdo ofensivo pode também ser responsabilizado, porque ele potencializa ainda mais o sofrimento da vítima, alcançando mais pessoas. E uma coisa interessante é que existe, inclusive, uma decisão condenando a pessoa que compartilhou ao pagamento de uma indenização maior. Sabe por quê? Por quê? Porque ela tinha mais amigos do que aquele que postou preliminarmente. E acho que não só compartilhar, por exemplo, num grupo de WhatsApp, alguém vai lá e faz uma piadinha sem graça com algum colega do grupo. Os outros que dão risada, que falam, é mesmo, que concordam, também estão colaborando para isso, né? Tivemos uma decisão recente que foi super divulgada na mídia justamente nesse sentido. Então, ou respondem por ação, com os emojis, né? Uma risadinha, um comentário, kkk, ou por omissão. E, Paty, é importante os pais pontuarem para os filhos o que não é legal, né? De você falar mal de outra criança e que não é legal no mundo real e no mundo virtual também. Sim, mas eu acho que, além disso, o que eu sinto é uma grande resistência dos pais de enxergarem o abusador no próprio filho. É muito comum você escutar assim, o meu filho sofreu bullying. Mas é difícil você olhar para outra mãe e falar, o meu filho está fazendo bullying com o seu filho. Eu queria me propor a ajudar. Entendi. Então, você não vê muito isso. Tem discussões em grupo de WhatsApp, seu filho isso e aquilo. E, às vezes, é uma criança que talvez esteja sofrendo alguma coisa, mas ela já fez com o outro. E aquela mãe não foi falar com aquela outra família. E isso só vai fazer mal para a criança, né? Porque os pais protegendo o filho e não enxergando a realidade, só vai fazer mal para o próprio filho, né? Sim. E o que mais que aconteceu? Teve uma outra história envolvendo você e a sua filha? Teve. Só que o bullying não foram as crianças, foram os adultos. Nossa, até os pais. É grupo de WhatsApp de pais? Isso é um perigo. A minha filha estava numa escolinha, e era bem escolinha de bairro, pequenininha, todos os pais se conheciam. E, na época, o meu cabelo não era azul. Meu cabelo era normal, vamos chamar assim. Só que eu nunca fui alguém que me enxergava com aquele cabelo, né? Então, eu fui lá e pintei. E a minha filha tinha duas amiguinhas, que as três eram muito amigas. Tanto que a gente vivia indo na casa uma da outra, para elas conviverem e tal. E aí fomos tomar um café e eu cheguei com metade do cabelo roxo e metade azul. E felicíssima, tipo, acertei a cor, agora tá certo. E aí ela conversou comigo, naquele dia foi tudo tranquilo. A mãe. E aí, uns 2, 3 dias depois, chegou umas mensagens no famigerado grupo do WhatsApp dessa mãe falando mal da minha filha.
por áudio. E me tiraram do grupo. Ai, meu Mas Deus. eu consegui ouvir os áudios. Ainda piorou a situação. E começou uma exclusão total da minha filha. Ela não era convidada para festa. Quer dizer, mais uma vez, né, a gente precisa tomar muito cuidado, ter muito bom senso com as regras de conduta, principalmente nesses grupos de WhatsApp que você atinge muitas pessoas, né, Alessandra? Sem dúvida, né? É uma pergunta que eu sempre me faço e faço para os pais, né? Que tipo de pai ou mãe o seu filho vê quando te observa usando os meios digitais? Então, criança vê, criança faz. É muito difícil a gente trabalhar na empatia, ensinar, se o discurso não corresponde à prática da família. Então, realmente, se alguém tivesse mediado tanto a situação relacionada ao seu filho, quanto com relação a essa situação, mas os próprios pais, talvez o seu filho hoje não tivesse tanta mágoa com relação à menina, Sim. que também poderia ter tido a oportunidade de reparar. E então, é triste ouvir isso, independente das implicações jurídicas, né? E eu acho que tem que ser uma coisa da escola mesmo, né? De colocar a escola no meio dessa conversa, porque senão é horrível esses pais se atacando. E eu só queria entender daí no final das contas qual foi a relação com a cor do seu cabelo. Teve um preconceito ali também declarado? Teve, não declarado para mim, mas as crianças me contavam. Porque daí acabou assim, festa junina, a gente se encontrava. Eu gosto muito de criança. E as crianças gostam muito de mim. Então elas vêm, elas me abraçam, conversam. E aí criança é muito sábia também, porque ela vê esses comportamentos e ela ao mesmo tempo contesta. Então teve um caso que um menino chegou para mim e falou: tia, eu gosto tanto da cor do seu cabelo, mas minha mãe não gosta e eu não posso falar com você porque o seu cabelo é azul. Nossa, que absurdo. Aí eu falei: então não desobedeça a sua mãe. Ela é sua mãe. Então, se ela deu uma ordem, você obedece. Aí ele falou assim: mas eu não entendo, tia. Se ela pode pintar de amarelo, por que você não pode pintar de azul? E é bonitinho, porque eles também contestam. É, verdade. Olha, infelizmente o nosso tempo terminou. Então, acho que o importante, o que fica aqui é um alerta para a criançada, para os adolescentes. Não vamos escrever, não vamos compartilhar o que a gente não gostaria que falassem sobre a gente. A gente precisa se colocar no lugar dos outros, né? Paty, muito obrigada por dividir essas histórias com o Momento Papo de Mãe. Tem redes sociais para deixar? Tem o meu Insta, que tem um monte de foto das crianças, e tem o meu projeto de marketing para mães. Tá legal, obrigada. Imagina. E doutora Alessandra, muito obrigada pela presença. E tem site para deixar? Tem sim, da Netix, www.netixedu.com.br, com informações, orientações e cartilhas dedicadas a pais, educadores, crianças e adolescentes relacionadas ao tema bullying e cyberbullying. Muito obrigada pela presença. Depois lá no seu Insta você dá dicas para quem quiser seguir o tom do seu cabelo, tá bom? E obrigada a você que nos assiste e participa tanto nas redes sociais com sugestões e perguntas. Até a próxima aqui no Momento Papo de Mãe. Até lá, tchau!